Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes em mais um webinar da Health for Moss e do Lunch for Moss. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Dr. Agostinho Marques para dar início a esta sessão. Boa tarde a todos, aos que já estavam de trás e aos que começam agora. Acreditem que é um gosto estar num grupo desta qualidade e a fazer este tipo de iniciativa. Eu sou pneumologista de formação, estou um pouco fora disto, mas tenho imensa curiosidade. Este tema é de uma importância enorme porque o cancro da mama, para quem tem a minha idade e acompanhou toda uma carreira médica e foi convivendo com ele, mudou extraordinariamente ao longo dos anos, de uma doença terrível há 30 anos atrás, a hoje uma doença cheia de esperança. Naturalmente, a ritmos diferentes conforme as partes do mundo e experiências, sobretudo, diferentes, e por isso o interesse de se fazer partilha nestes domínios. E por isso saúdo a senhora Presidente da Health for Moss por ter criado esta iniciativa, como muitas outras deste domínio. Eu queria dizer-lhes duas palavras exatamente sobre a Health for Moss, porque, para enquadrar, nós somos uma ONG especial porque foi criada por um grupo de médicos e outros profissionais há poucos anos atrás, que têm de comum, a maior parte deles, uma forte ligação a Moçambique. Parte deles até nasceram lá, parte deles estudaram e fizeram parte das suas carreiras, e todos ficaram profundamente ligados a Moçambique, como estão a Portugal. São assim pessoas que são afetivamente dos dois países. E depois um ou outro como eu, que se juntou, não tendo essa raiz africana, mas como sabem os colegas de cá e de lá, não há português nenhum que não tenham alguma sensibilidade para as questões da África, fruto da nossa história. E criou-se esta organização com o sentido de ajudar em Moçambique, em termos de educação para a saúde, capacitando pessoas de Moçambique, e ao mesmo tempo ajudar pessoas de Portugal que faziam estágios. Naturalmente, este tipo de relação tem que ser sempre bilateral para ser funcionante. A nossa atividade, passa-me o seguinte, ou passo eu se posso, tem sido enorme. Se podem ver aqui em termos de números, muitas missões a Moçambique, a vários pontos de Moçambique, desde Nampula no norte a Maputo no sul, com muitas outras cidades, e condicionados pelo pulsar do momento, muitas missões, muitos voluntários portugueses envolvidos já, e muitas pessoas atingidas, atuadas em Moçambique e envolvidas em Moçambique também. Complementarmente a estas questões de formação, aqui ou além, há a vinda e a ida de estagiários com permuta de aprendizagem, que é de uma importância também. Vejam estes números gerais. Formação pós-graduada, já temos envolvidos 6.000 e tal pessoas, em formação também, em formação pré-graduada, uma quantidade enorme de gente. Portanto, há um impacto enorme já nesta questão da formação desta organização. O seguinte, se faz favor. Este item, Learn for Moss, é uma vertente mais recente, mas o nosso âmbito, de facto, fundamental é o ensino e a aprendizagem, portanto é participar neste domínio, e tem estes três itens que aqui vêm: desenvolver ensino médio pós-graduado, partilha de conhecimentos e experiências, melhorar a formação no setor da saúde. Agora, recentemente, o seguinte, se faz favor, condicionados pelo facto de não podermos deslocar com a mesma facilidade a Moçambique, ou de Moçambique aqui, como sabem, em todo o mundo desenvolveram-se estas formas de comunicação. Elas suprem relativamente mal, não é a mesma coisa que a presença, mas para distâncias, como acontece com Portugal e Moçambique, são uma oportunidade de ouro para, até para ações de mais amplitude, mais largas, para atingir mais pessoas. E nós, como toda a gente, em toda a parte do mundo, também o fizemos. Começámos com webinars à volta da Covid. Portugal começou a ter Covid em grande quantidade antes da África, como sabem, e, portanto, havia alguma utilidade da aprendizagem, enfim, a pouca aprendizagem que tivemos. Estamos muito longe de estar preparados nisso, naturalmente, mas partilhou-se e foi muito bem sucedida. 11 temas que foram feitos, 3.000 participações, de
foram sempre muito participadas e um enorme interesse traduzido por perguntas como vê. Depois, e a par disto, porque estamos na primavera, fizemos um pequeno curso, aliás, fui eu próprio que fiz este pequeno curso de pneumologia, também um pouco a sondar, a ver o interesse que poderia ter, naturalmente, porque a gente fala da experiência e tem dificuldade em fazer o acerto às condições concretas do receptor em Moçambique. Mas foi muito bem conseguido porque tive como coordenadora da sessão uma médica do Hospital de Mondlane e da Faculdade de Mondlane do Hospital Central de Maputo, que fazia muito bem o acerto para as condições concretas e para aquilo que tinha interesse em Moçambique. E penso que também foi bem conseguido. E fizemos 4 sessões, 4 grandes temas da pneumologia corrente, que interessa à generalidade dos médicos e dos doentes. Tivemos 500 participações e tivemos muitas perguntas e muito interesse também. Portanto, foi bem sucedido o que antecedeu, naturalmente, a esta sessão de hoje. Hoje é o cancro da mama. E, como disse nas palavras iniciais, tem uma importância capital porque podemos ter melhores ou piores resultados, mas está demonstrado que são possíveis muito bons resultados, como acontece hoje em Portugal e em muitos outros países. E, portanto, vale a pena trocar aqui experiência. A propósito de trocar experiência, eu gostava de, como uma peça encaixada aqui, dizer que o meu companheiro de moderação, o Dr. Dércio Fernandes, terá um papel muito importante, sobretudo no fim das sessões, para fazer o acerto, o ajustamento das mensagens, sobretudo produzidas em Portugal pelo professor que vai falar aqui, daqui do nosso lado, o Fogo, que vai refletir naturalmente a experiência portuguesa e mundial, mas com menos acerto, seguramente, a Moçambique. É uma ajuda que nos pode dar para tornar mais eficaz e mais focado no fulcro de interesse desta sessão. Vamos falar então do cancro de mama em Moçambique. Vamos ter o moderador, está bom de ver, sou eu próprio, pneumologista, como sabem, e vice-presidente da H-Formos neste momento, e o moderador mais importante neste caso, o Dr. Dércio, que é um médico especialista de cirurgia geral. E, portanto, alguém coordenador da equipa de mama em Maputo, da Unilúrio, e, portanto, bem centrado no tema e no contexto local. E daí as palavras que eu dizia no início. E depois vamos fazer, então, 3 sessões sucessivas, por uma patologista moçambicana, e muito bem, a professora Carla Carrilho, depois por um cirurgião português da minha faculdade e hospital, onde fiz toda a carreira, Hospital São João e Faculdade de Medicina do Porto, o professor Luís Fogo, que é também coordenador da mama aqui, dá para comparar naturalmente experiências, e depois vamos somar um tema que é imprescindível no cancro, porque isto não é só sangue, que é a importância do apoio psicossocial a estes doentes. E isto será verdade para o cancro da mama ou outro qualquer, seguramente, o que se disser. E depois, de seguida, abrimos a discussão, vamos ouvir perguntas, vamos fazer perguntas, vamos tentar respostas e vamos preencher o tempo. Eu passava a palavra, então, ao Sr. Dr. Dércio Fernandes, que não tinha o gosto de conhecer e que passo a conhecer a partir de hoje, e para mim é um ganho importante. Vamos então ouvir. Boa tarde a todos. Gostaria de desejar sejam muito bem-vindos a este webinar para conversarmos um bocadinho sobre o cancro de mama, a problemática de cancro de mama em Moçambique. Meu nome é Dércio Fernandes, sou médico cirurgião geral no Hospital Central de Maputo e, em primeiríssimo lugar, gostaria de agradecer principalmente aos professores por terem aceito este desafio. Passo em seguida a fazer uma breve apresentação dos palestrantes, mas primeiro começando pela professora Carla Carrilho, que é médica patologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. É uma professora de elevado prestígio nacional e internacional, que inspira gerações de médicos no nosso país. O professor Fogo, que para mim é um dos melhores médicos que eu já conheci em toda a minha vida, é um professor, é um cirurgião geral,
que é o coordenador do Centro de Mama do Centro Hospitalar Universitário de São João. Em seguida, a senhora Celisa Quédias, que será a terceira palestrante, de profissão é auditora e é uma ativista social, que está muito ligada à área desta parte de apoio psicossocial na Associação de Luta contra o Cancro, que foi a primeira associação em Moçambique. A professora, para além desses 3 palestrantes, temos 3 pessoas aqui que gostaria de agradecer profundamente, que não são figuras de cartazes, mas sem as quais este evento não seria possível. Seria a primeira, a professora Carla Rego, que de profissão é pediatra e é presidente da Elfomose, que também é professora na Faculdade de Medicina do Porto. A professora Cesaltina, que é médica patologista, diretora científica do Hospital Central de Maputo. E, finalmente, o Dr. Anselmo Vilanculos, que é o diretor clínico do nosso hospital, Hospital Central de Maputo. Para terminar esta parte, sem mais, deveria também dar respectivos agradecimentos à Elfomose, à CAEDSO, à Ordem dos Médicos de Portugal, à Ordem dos Médicos de Moçambique, ao Ministério da Saúde, à Universidade de Lúrio, a Associação Médica de Moçambique, a Associação de Luta contra o Cancro, a Roche e, finalmente, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia. Em mais de 30 segundos, gostaria de contextualizar o paradigma do cancro de mama no nosso país. Portanto, Moçambique é um país que conta com cerca de 27 milhões de habitantes, dos quais 6 milhões em Nampula, que corresponde a mais ou menos 1/3 da população. Conta com 4 hospitais centrais em Maputo, Beira, Nampula e em Quilimane. Só temos um serviço de radioterapia em todo o país, que foi inaugurado no ano passado em Maputo. Unidades sanitárias com mamografia apenas são 4, das quais muitas das vezes o mamógrafo está variado. No ano de 2018, contamos com cerca de mais ou menos 25.600 casos de cancro de mama, cancro no geral em Moçambique. O cancro de mama constitui, no momento, um dos principais cancros, sendo o primeiro sarcoma de Kaposi, seguido do cancro do colo do útero e, em terceiro, o cancro de mama. Portanto, um dos grandes problemas é que, até o momento, nós não temos unidades de cancro no nosso país, ou unidades de mama, e os doentes são assistidos de uma forma geral nos serviços de cirurgia. Então, com este paradigma todo, temos alguns desafios que os professores vão tentar desdobrar-nos nisso. Primeiro é a problemática do diagnóstico precoce e anatomopatológico. Não temos programas bem definidos de rastreio. Temos problemas da imunohistoquímica, que sem imunohistoquímica é quase que impossível hoje em dia fazermos um tratamento adequado do cancro de mama. Com este cenário, passarei a convidar a professora Carla Carrilho para falar um pouco sobre a situação do cancro de mama e os desafios no diagnóstico. Em seguida, passaremos para o professor Fogo, que nos vai falar um bocadinho sobre o tratamento, portanto, os paradigmas do tratamento e como nós podemos adequar o tratamento à nossa realidade moçambicana. E, finalmente, a senhora Celisa Quédias, que nos vai falar um bocadinho sobre o apoio psicossocial. Com estas palavras, declaro aberta esta sessão e convido a professora Carla Carrilho para a sua devida apresentação. Obrigado. Muito obrigada, professor Agostinho Marques, muito obrigada pela apresentação também ao Dr. Dércio Fernandes, obrigada também pelo convite que me fez para participar neste webinar e para discutir este importante tema que é a questão do cancro da mama e os desafios que nós temos.
Então, eu vou passar então a apresentar o meu tema. Deixa-me só pôr isto. Ok. Não sei se estão a ver já o ecrã completo. Doutor Décio, está tudo ok quanto ao ecrã? Ok. Portanto, este é o meu tema, é discutir um bocadinho, apresentar um bocadinho do que é a situação atual do cancro da mama em Moçambique e os desafios no diagnóstico, fundamentalmente no diagnóstico anatomopatológico, que eu acho que é crucial, ou é o ponto de partida para depois se instituir um manuseio correto no cancro da mama e noutros cancros também, mas agora especificamente vamos falar do cancro da mama. Como sabemos, o cancro da mama é o segundo cancro mais frequente no mundo e as maiores incidências são ao nível dos países desenvolvidos, como podemos ver aqui, por exemplo, na América do Norte, na Austrália. No entanto, em termos de mortalidade, a mortalidade é maior nos países em desenvolvimento. E temos aqui, por exemplo, a questão da África, a América Latina, por exemplo, a América do Sul e a Ásia, que têm as taxas maiores de mortalidade por cancro da mama. E esta situação tem muito a ver com o facto do rastreio massivo por mamografia nos países desenvolvidos e, por outro lado, nos países em desenvolvimento, fundamentalmente, por exemplo, na África subsaariana, o diagnóstico tardio. Alguns estudos que foram feitos na África subsaariana têm demonstrado, por exemplo, que desde que uma mulher sente que tem um nódulo, até que ela conta a algum familiar ou partilha esta informação, até que ela seja encaminhada para uma unidade de cuidados de saúde primário, e ainda até que seja encaminhada para um diagnóstico de certeza e o tratamento, leva 1 ano ou mais, o que é muito mau, uma vez que o diagnóstico é feito num estadio muito avançado com altas taxas de mortalidade. Em relação aos países de língua oficial portuguesa, este cancro é suplantado apenas pelo cancro do colo do útero, portanto o cancro da mama é o segundo mais frequente, e nos países que têm dados locais, como é o caso de Moçambique, Angola e Cabo Verde, a incidência varia entre 13,7 novos casos por 100 mil habitantes em Angola, em Luanda, e na praia 15,8 novos casos por 100 mil habitantes, estando em Moçambique entre os 15 e os 16. Então eu ia falar um bocadinho da situação do cancro do colo, do cancro da mama em Moçambique. Nós temos 2 registros de base populacional montados, um deles na Beira, que foi o primeiro em 2005, o segundo em Maputo, em 2014. E os dados recentemente publicados sobre estes registros mostram, portanto, em Maputo, o cancro da mama é o segundo mais frequente, na Beira é o terceiro, antes dele temos o colo do útero e o sarcoma de Kaposi, devido à elevada prevalência do HIV. Isso tem uma taxa de incidência parecida. Entretanto, em relação à distribuição etária, está sempre a aumentar a incidência de acordo com o aumento da idade, sendo que a incidência é maior depois dos 50 anos de idade, quer na Beira, quer em Maputo, portanto, estas linhas azuis. No que diz respeito ao risco cumulativo, ele é baixo, é mais baixo quando comparamos com outras regiões da África e com a população afro-americana nos Estados Unidos. No entanto, se nós formos a ver este estudo que fizemos no período de 2015 e 2016, verificamos que, ao comparar a incidência do cancro dos cancros na mulher neste período, com o período de 1956 e 61, que foi feito o primeiro estudo de base populacional da então Lourenço Marques, portanto a atual cidade de Maputo,
verificamos que o cancro que mais cresce é o cancro da mama, cerca de uma incidência 5 vezes maior em relação ao período de 56-61. Por outro lado, o estadio também é muito avançado na altura em que é feito o diagnóstico. Podemos ver aqui, neste estudo de 11 países, Moçambique, portanto, o que está a cinzento são os estadios tardios, na altura do diagnóstico. Praticamente todos estes países da África subsaariana, os cancros são diagnosticados num estadio avançado, principalmente. Em termos de abordagem, como o Dr. Dércio já falou, não é possível nos nossos países fazer este tipo de rastreio por mamografia, não é? Devido aos custos, devido à falta de recursos, a uma estrutura organizada, estruturada e o equipamento. E, portanto, a nossa abordagem, aquela que está no plano, nas normas nacionais de controle do cancro da mama, é fundamentalmente o diagnóstico precoce, não é? Geralmente a partir de unidades sanitárias com atendimento à mulher e a partir do exame clínico. Portanto, nós começamos com a clínica e aquilo que é mais frequentemente encontrado, eu não pus aqui estados mais avançados, mas aqueles sinais que nós temos mais frequentemente encontrados são sempre o primeiro nódulo na mama ou na axila, a secreção mamilar serossanguinolenta ou sanguinolenta, a retração da pele no local do tumor ou às vezes do mamilo, as alterações na coloração também, ficam mais vermelhas, por exemplo, e muitos casos que também temos encontrados com ulceração da pele da mama. Pondo um quadro que às vezes, portanto, se faz a seguir a ecografia, na maior parte das vezes, quando é possível, e muitas vezes para verificar os gânglios também, se estão afetados ou não, parte-se para um diagnóstico confirmativo ao nível da anatomia patológica, portanto, o diagnóstico morfológico, que é mandatório, por muito suspeito que a clínica e a imagiologia sejam. E, portanto, o diagnóstico morfológico que nós fazemos é a partir de células por punção aspirativa por agulha fina. Esta é a primeira abordagem que nós temos estado a fazer, porque nós temos poucos serviços de anatomia patológica, temos este método que é um método barato, é um método fácil de fazer, é rápido e pode ser feito por pessoal treinado sem ser especificamente um clínico especialista ou um patologista propriamente dito. Portanto, podem ser técnicos treinados. E esta tem sido a nossa abordagem. Quando a punção aspirativa é inconclusiva ou é suspeita, ou quando é possível fazer direto a biópsia, o estudo então é feito por histologia. A punção aspirativa, ela tem resultados muito bons em relação ao diagnóstico morfológico. Portanto, com a punção nós temos pelo menos a oportunidade de fazer um diagnóstico morfológico. Tem algumas limitações. E a vantagem de termos o diagnóstico por biópsia, por histologia, é que podemos também fornecer outras informações ao clínico, ao oncologista, ao cirurgião, como o tipo histológico, o grau histológico, a classificação em tipos biológicos, ou moleculares, que é feito fundamentalmente na biópsia, na histologia, o estadiamento, quando é feita a excisão da lesão com gânglios, podemos ver também o estado dos gânglios, este estadiamento é muito importante, e entre outros aspectos. Mas, portanto, o grau histológico, a classificação em tipos biológicos, o estadiamento, são informações fundamentais que o patologista tem que dar ao clínico, o cirurgião, o oncologista. Então, o que são estes subtipos biológicos? Em 2000 saiu um artigo pioneiro no qual mais ou menos retratava o espectro das alterações moleculares no cancro da mama, e a partir deste podemos perceber que o cancro da mama não é uma doença única, mas tem a distribuição é diferente, de acordo com determinados marcadores que na nossa prática diária podemos fazer por imunohistoquímica, e também leva a prognósticos diferentes. Portanto, é muito importante
classificar nestes subtipos através dos receptores de estrogênio, o receptor de progesterona, a amplificação do HER2 e o índice de proliferação celular, porque efetivamente esta forma de apresentação, o tipo de recorrência, o tempo de recorrência, o tipo de metástase, o prognóstico são diferentes e a abordagem terapêutica é diferente. Portanto, hoje não pode ser um luxo, tem que ser uma necessidade, após a morfologia, fazer este tipo de estudo. E os subtipos dividem-se, são 4, são os chamados tipos luminais, A e B, que têm sempre os receptores de estrogênio positivos e, portanto, beneficiarão de tratamento de hormonoterapia. O HER2 enriquecido, que tem os receptores de estrogênio e progesterona negativos e tem o HER2 amplificado, e o basal, em que nenhum destes 3 marcadores, portanto, o estrogênio, a progesterona e o HER2, são positivos. E, portanto, a abordagem terapêutica não deveria ser a hormonoterapia ou o tratamento por imunoterapia para o HER2, e sim a quimioterapia e até outro tipo de abordagem. Mas, portanto, isto é fundamental e eu queria passar esta questão para os ouvintes. Eu vou aproveitar para falar um bocadinho de um estudo que nós fizemos, em que tivemos a oportunidade de fazer a caracterização do cancro da mama, não só do ponto de vista epidemiológico, mas até também do ponto de vista clínico, do ponto de vista da anatomia patológica. Este estudo foi feito de 2015 a 2017 e incorporou doentes consecutivamente diagnosticadas com cancro da mama do Hospital Central de Maputo, Beira e Nampula. E também verificamos que mais de 70% destas doentes apresentavam-se no estadio 3 e 4. Tínhamos como principal subtipo o carcinoma da mama usual, aquele do tal, não é? Que agora se chama usual. Isto é igual em todo o tipo de populações. É o tipo mais frequente, e tivemos a oportunidade de subcaracterizar também os subtipos biológicos. E aquilo que nós verificamos foi que, por esta classificação, que é a classificação de St. Gallen, e que subclassifica em quatro tipos intrínsecos ou moleculares, aquilo que nós encontramos foi que os subtipos luminais eram os mais frequentes. Portanto, o subtipo luminal B representava quase 50% dos casos, portanto, era receptor de estrogênio positivo, o luminal A 13%, o HER2 enriquecido 13%, portanto, neste caso os receptores são negativos, e havia uma percentagem, 1/4 dos casos em que os tumores eram negativos para os 3 marcadores, portanto, a hormonoterapia aqui não servia. Do ponto de vista prático, não é, daquilo que nós usamos para a classificação imunohistoquímica e para o clínico, provavelmente o mais importante é saber que quais são os casos que são HER2 positivo, receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo, e são metade dos casos. Qual é a percentagem do HER2 positivo, é um número importante, e aqueles que são triplo negativos, que também são 1/4 dos tumores. Portanto, com isto queria dizer que a pesquisa também é uma oportunidade muito grande para nós não só termos fundos para fazer estes estudos, mas porque cria evidência, e esta evidência vem nos dizer exatamente isso, que é preciso subtipificar para melhor escolhermos a estratégia de tratamento. Portanto, fazer empiricamente, por exemplo, tratamento hormonal a todos, porque não temos imunohistoquímica, não é satisfatório. Por outro lado, também podemos conhecer, neste estudo, a sobrevida. Aqui temos a sobrevida ao fim de 3 anos destas pacientes. Nós conseguimos fazer isto em 175 pacientes e verificamos que a sobrevida também é diferente de acordo com o subtipo molecular. Portanto, as mulheres que eram triplo negativas, só 32% estavam vivas ao fim de 3 anos e o prognóstico foi melhor nas mulheres com os receptores positivos. Portanto, para esta parte da apresentação, eu iria dizer que o cancro da mama é o segundo mais frequente nas mulheres,
74% são diagnosticados tardiamente, cerca de metade são tumores HER2 ou triplo negativos, e a sobrevida é pobre, especialmente neste grupo de tumores. E que a realização da imunohistoquímica permitiu a caracterização das doentes em subtipos, importante para a escolha da terapêutica mais adequada, e também permitiu o estudo de sobrevivência. Quais são os desafios que nós temos em relação ao cancro da mama em Moçambique, particularmente no diagnóstico anatomopatológico? Estes desafios, na verdade, são desafios semelhantes a todos os países da África subsaariana, são os mesmos, e nós debatemos com problemas relacionados com os recursos humanos, que são insuficientes, e a falta de recursos humanos capacitados para o diagnóstico, também é igual até para a radiologia. E devo dizer que a radiologia é extremamente importante para o estadiamento. Temos outro tipo de desafios que, na verdade, são muito parecidos com os da anatomia patológica. Temos problemas de infraestrutura, em termos de número de infraestruturas da anatomia patológica, alguma falta de equipamento e, fundamentalmente, questões, desafios relacionados com a regularidade dos reagentes. A pesquisa, na verdade, é um desafio fazer a pesquisa, mas é também uma oportunidade muito importante para gerar fundos e criar alguma sustentabilidade e evidência. E também, através da pesquisa, melhorar a própria qualidade de diagnóstico, desde as fases iniciais, antes de chegar ao laboratório, até que a fase em que nós construímos o relatório final para o oncologista ou o cirurgião. Portanto, são vários os desafios, muitos deles podem ser minimizados, outros é preciso lutar um pouco mais. Falando um bocadinho de cada um deles, podemos ver aqui o número de patologistas, por exemplo, na África subsaariana, que é manifestamente insuficiente. Moçambique, por exemplo, tem um patologista por cada 2,5 milhões a 5 milhões de habitantes. Portanto, não conseguimos diagnosticar tanto nem com a qualidade necessária. Em termos de infraestrutura, nós melhoramos muito, no sentido de que, por exemplo, em 1985, quando eu entrei, tínhamos só um serviço em Maputo, neste momento temos 4 nos hospitais gerais e temos um no hospital, nos hospitais centrais e um no hospital geral. Em relação àquilo que nós fazemos, temos a oportunidade em todos eles de fazer punção aspirativa e citologia. É uma oportunidade para fazer diagnóstico morfológico e especialmente para a mama tem uma utilidade muito grande. Temos a possibilidade de fazer histopatologia, portanto, leitura de biópsia, e a capacidade de imunohistoquímica está neste momento centralizada no Hospital Central de Maputo. Nós somos 16 patologistas no país inteiro, com 30 milhões de habitantes. Outro desafio é que a modalidade diagnóstica é variável de serviço para serviço e mesmo de país para país, se estivermos a falar num todo na África. Mas todos nós temos efetivamente a punção aspirativa e a punção aspirativa, eu bato muito neste ponto porque é a nossa realidade. Todos os nossos serviços têm uma sala na qual fazemos nós as punções em todos os serviços de anatomia patológica do país e, portanto, oferecemos uma oportunidade de diagnóstico morfológico. Neste estudo que nós fizemos de punções no Hospital Central de Maputo, verificamos, por exemplo, nesta fatia de cinzentos e brancos, que 30% destas pacientes, dos pacientes em geral que beneficiaram da punção, eram provenientes de centros de saúde primário e também de hospitais gerais e rurais, o que significa que se nós não tivéssemos punção aspirativa, 30% dos nossos cancros não teriam se calhar sido diagnosticados ou seriam diagnosticados muitíssimo mais tarde, quando conseguissem chegar a um hospital que tivesse possibilidade de fazer a biópsia em si e depois enviar para a anatomia patológica para fazer a histologia. Outros dos desafios são desafios que são mais fáceis de resolver e que temos estado a melhorar bastante, que são os tais que eu falei da normalização. Portanto, as etapas pré-analíticas são muito importantes.
e influenciam muito na nossa abordagem diagnóstica. Temos que ter em conta que nós recebemos, por exemplo, o Hospital Central de Maputo recebe de todo o sul do país as amostras e, portanto, às vezes é complicado ter uma amostra com qualidade, não porque não se quer, mas até por questões de transporte. A informação completa do paciente da amostra é uma questão muito importante. A fixação é outra, às vezes temos desafios ligados com esta área, e o não registro do tempo que vai desde que a peça é retirada, no caso da histologia, até que ela é colocada no formol, que se chama tempo de isquemia fria, e é muito importante que seja de 1 hora ou menos, para que os receptores funcionem. Funciona normalmente para a histologia normal, mas para os receptores a melhor qualidade é aquela em que o tempo de isquemia fria é baixo. O uso de procedimentos normalizados também é variável. Nós, neste momento, estamos a usar, felizmente, e melhorou muito a resposta que vai para o oncologista ou o cirurgião. Estas questões têm resolvido muito com o grupo multidisciplinar, que já está instalado no Hospital Central de Maputo e penso que agora também em Nampula, e, portanto, temos uma grande oportunidade de continuar a melhorar nesta área. Aquela que nos preocupa mais, portanto, é, às vezes, a ruptura de reagentes e, em termos também especificamente ou mais gravemente, na imunohistoquímica. Mas também houve avanços que eu acho que é importante, porque são um estímulo para nós continuarmos a trabalhar. A parte, por exemplo, da punção aspirativa já está incluída nas normas nacionais para controle do tratamento do cancro da mama, foi produzido este instrumento. O ano passado foi lançado o Plano Nacional de Controle do Cancro, onde está incluída a vertente do diagnóstico também, lado a lado com as outras. A realização manual de colheita e envio de amostras é muito importante, minimiza muito a questão da etapa pré-analítica, fundamentalmente da fixação. A expansão e a disseminação que nós fizemos da punção aspirativa, a capacidade que foi instalada de imunohistoquímica, os protocolos padronizados de resposta e a criação do grupo multidisciplinar no Hospital Central de Maputo e há outros grupos também, não são só o da mama. E estamos a investir também numa capacitação também um bocado mais dirigida, pelo menos de alguns elementos da anatomia patológica. Hoje já temos 10 residentes, somos, apesar de mais 2 na Beira, portanto são 12, e temos aqui, muito recentemente adquirido um digitalizador de lâminas e podemos, portanto, fazer consulta de pedidos de segunda opinião e a telementoria que beneficiamos, por exemplo, todos os patologistas do país, também de Cabo Verde e Angola, beneficiam deste programa de telementoria ECO, com a Sociedade Brasileira de Patologia, o Hospital Memória Sloan de Nova Iorque, e temos também já convidados da anatomia patológica, inclusive de Portugal, para neste fórum de discussão, e um deles foi, por exemplo, o próprio cancro da mama. E, embora timidamente na área da mama, estamos também a produzir conhecimento aos poucos para criar, como eu disse, evidência. Então, para fechar, dizer que realmente o cancro da mama é diagnosticado tardiamente, cerca de metade são dos tipos agressivos e com pobre sobrevida, mas há oportunidades para minimizar os nossos desafios, tais como o reforço de ações conducentes ao diagnóstico precoce, a criação da capacidade interna em termos de recursos humanos especializados, o fornecimento regular de consumíveis e reagentes e a implementação de programas de controle de qualidade do diagnóstico. É um desafio a capacidade de realizar imunohistoquímica de forma regular e de qualidade e com qualidade para que haja um manuseio correto do doente e da doença.
Eu queria agradecer a todos os meus colegas que aqui estão, são colegas da patologia de Maputo e da Beira e de Nampula, colegas do grupo multidisciplinar que fizeram parte deste trabalho da oncologia, da radioterapia, da cirurgia, em particular o Dr. Satish, que é oncologista, e a doutora Jotamo Come, os colegas de Portugal, fundamentalmente a Mariana Brandão, porque ela foi o pilar para este trabalho, e todos aqueles que têm contribuído na luta e no controle do cancro da mama. Todas essas instituições, a Associação de Luta contra o Cancro também sou membro, o Hospital Central de Maputo tem sido, digamos, o pilar aqui em Maputo, junto com o Ministério da Saúde, a Fundação Gulbenkian, e agradecer mais uma vez ao Hospital Central de Maputo e a Learn for Moss. E muito obrigada. Muito obrigado, professora Carla, por esta aula. E em seguida gostaria de convidar o professor José Luís Fogo. Professor José Luís Fogo, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tenho que agradecer à organização o convite para estar presente e para participar neste webinar, nesta formação. É com muito gosto que o faço. Fiquei muito agradado com o convite que o Dr. Dércio me fez há algumas semanas atrás e vou procurar contribuir da melhor maneira para que seja útil estas horas que iremos agora passar. Tenho também que cumprimentar as outras pessoas que estão a participar, o Sr. Professor Agostinho Marques, a Sra. Professora Carla Carrilho, que ouvimos agora, a Dra. Celisa Quelhas, toda a equipa da Health for Moss, que está a colaborar, a Professora Carla Rego, que é a Presidente da organização, e, por último, tenho que dar os parabéns ao Dércio por todo o trabalho que fez até aqui, por todo o entusiasmo que tem com esta patologia, toda a vontade de aprender que tem demonstrado até aqui e pelo trabalho que eu sei que ele vai fazendo aí no país dele. Eu vou partilhar então a minha apresentação. Eu não tive nenhuma conversa preliminar com a professora Carla Carrilho, não combinei a apresentação com ela. De qualquer modo, penso que não há grandes sobreposições entre aquilo que a professora apresentou e aquilo que eu vou apresentar. Parece-me que não faria muito sentido começar a falar do tratamento sem falar um bocadinho no rastreio e no diagnóstico precoce. A mamografia é o eixo fundamental do diagnóstico precoce e do rastreio, é o exame adequado para fazer rastreio do cancro da mama, e já há muita literatura publicada relativamente a este assunto que mostra que o rastreio com a mamografia reduz a mortalidade do cancro da mama, aumentou a taxa de cirurgia conservadora e conseguiu reduzir o impacto dos tratamentos na qualidade de vida das doentes que cada vez vivem mais com a doença e, portanto, a qualidade de vida é um aspecto fundamental hoje em dia no tratamento deste tipo de doenças oncológicas. Aqui o desafio nesta área é, de facto, de difundir a mamografia e o rastreio a cada vez mais populações e, por um lado, e por outro lado, de aumentar o limite superior do acesso ao rastreio. Em Portugal, neste momento, o rastreio público, o programa de rastreio público para o cancro da mama, vai dos 50 aos 69 anos. Em alguns países europeus, o programa de rastreio já termina aos 74 anos, porque cada vez a quantidade de pessoas, de mulheres vivas nessa faixa etária é cada vez maior e, portanto, cada vez mais se justifica que
o limite superior do rastreio seja prolongado. No entanto, atendendo às dificuldades que hoje já foram explicitadas pelo Dr. Dércio relativamente ao acesso à mamografia, parece-me que tem um papel muito importante a literacia em saúde, a educação das populações para a saúde, e particularmente do famoso autoexame da mama, que é uma coisa que é muito divulgada e que deve ser cada vez mais divulgada. Há estudos que analisaram o impacto do autoexame na sobrevivência. Verifica-se que o autoexame não é capaz de reduzir a mortalidade por cancro da mama, no entanto, consegue fazer com que mais mulheres se dirijam ao médico, à procura de cuidados médicos, e também leva a que se façam mais biópsias, o que, na prática, acaba por contribuir para a facilitação do diagnóstico. Aqui também devo salientar o papel muito importante das organizações de doentes, das associações oncológicas que dão apoio aos doentes e que têm um papel muito importante na formação, na educação das populações para estas áreas da saúde. Outro desafio que me parece muito importante sempre salientar é o da existência das consultas de grupo, portanto, do trabalho multidisciplinar. Desde este aspecto da multidisciplinaridade em oncologia já se trabalha há mais de 50 anos, já desde os anos 60 e anos 70, que vem sendo aplicado e é fundamental. Não podemos trabalhar em oncologia sem considerar o trabalho em grupo. Aqui o desafio será o de, pelo menos uma vez por semana, o grupo de trabalho se junte e discuta os casos clínicos, quer na vertente do diagnóstico, portanto, ainda antes de se propor qualquer tratamento, mas para fazer o diagnóstico, juntando as três vertentes da questão clínica, da informação clínica, da informação dos exames de imagem e da informação morfológica da anatomia patológica, não só morfológica, mas sempre que possível também imunohistoquímica. Portanto, a abordagem multidisciplinar na oncologia permite concentrar a experiência clínica dos diferentes profissionais, dos diferentes especialistas, permite tomar decisões colaborativas, permite que as propostas terapêuticas sejam homogeneizadas. É já conhecido que a realização de consultas de grupo regular leva a um aumento da sobrevivência e, portanto, aqui o desafio seria o de tornar obrigatória a consulta de grupo, a decisão multidisciplinar, ou seja, de que nenhum doente com cancro da mama seja tratado sem que o seu caso seja discutido numa consulta de grupo. Avançando então para o tratamento e fazendo aqui um bocadinho de resumo histórico, como o professor Agostinho salientou logo no início, de facto, o tratamento, a abordagem e o tratamento do cancro da mama mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, aquilo que eu aprendi no início do meu internato praticamente já não se aplica. E aqui, partindo do princípio de que quando a medicina se começou a tornar uma ciência mais homogénea, digamos assim, eu estou a reportar-me à segunda metade do século XIX, nesta altura o cancro da mama era tratado por regra com mastectomia total. Há um cirurgião que todos conhecemos, que é Alsted, que descreveu várias operações que ainda hoje em dia se aplicam, se realizam, e descreveu também a mastectomia radical, e esse procedimento vem do fim do século XIX, foi sendo sempre aplicado durante o século XX até aos anos 70, anos 80. Nessa altura foram desenvolvidos alguns estudos para analisar, para avaliar
este conceito de tratamento conservador, ou seja, alguém começou a pensar que não seria necessário tirar a mama toda para tratar a doença bem tratada, e então a ideia foi começar a tratar as doentes com cancro da mama, mas poupando o órgão, removendo apenas a doença e poupando o órgão, e adicionando ao tratamento o tratamento com radiação externa. Portanto, há alguns estudos basilares de Veronesi, que é um cirurgião italiano, e de Fischer, que é um cirurgião americano, realizados durante os anos 70 e 80, que mostraram que o tratamento conservador, ou seja, a cirurgia conservadora e a radioterapia, seguido de radioterapia, são idênticos aos resultados conseguidos com a mastectomia total, no que diz respeito à sobrevivência global, à sobrevivência livre da doença e ao controle local da doença e, naturalmente, proporcionando uma melhor qualidade de vida, porque o órgão era conservado. Hoje em dia, a cirurgia conservadora no nosso país, isto são dados recentes de trabalhos com informação reunida em 2018 e 2019. Em Portugal, 2/3 das senhoras que têm cancro da mama são tratadas com cirurgia conservadora. No nosso hospital, cerca de 4/5, portanto, cerca de 80% das doentes hoje em dia que têm cancro da mama são tratadas com cirurgia conservadora. Depois de se, digamos assim, sedimentar esta informação relativamente à conservação da mama, surgiu a ideia de se conservar a axila. Também recuando um bocadinho, aquilo que se fazia tradicionalmente para tratar as doentes com cancro da mama era submetê-las a um esvaziamento ganglionar axilar, ou seja, todas as mulheres que tinham cancro da mama eram submetidas a um esvaziamento da axila, que era um procedimento que, à medida que a informação foi sendo recolhida, se verificou que era indutor de elevados níveis de morbilidade, por um lado, e por outro lado, e principalmente por esta razão, que é a de que mais ou menos 60% das mulheres que eram submetidas ao esvaziamento não tinham nenhum gânglio metastizado. E, portanto, nós fazíamos um procedimento que trazia muita morbilidade e não era útil. Neste contexto surge então o conceito de gânglio sentinela. Este conceito de gânglio sentinela começou a ser aplicado ao melanoma cutâneo por volta de 1992 e depois começou a ser aplicado ao cancro da mama mais ou menos por volta de 95, 96, mais uma vez em Itália e nos Estados Unidos. Do ponto de vista teórico, o gânglio sentinela é o gânglio a receber, é o primeiro gânglio a receber a drenagem linfática de uma determinada área corporal. Portanto, cada área corporal terá o seu respectivo gânglio sentinela e aquilo que vários estudos foram feitos nesta altura, portanto, no fim do século XX, mostraram foi que o estado do gânglio sentinela, ou seja, se o gânglio sentinela tinha ou não tinha metástases, refletia o estado dos restantes gânglios da axila. E, portanto, a partir daqui, a ideia foi transformar esta informação científica num procedimento clínico ou numa estratégia clínica ou terapêutica. Ou seja, se o gânglio sentinela era negativo, ou seja, se não tinha metástases, a ideia era não fazer esvaziamento e também vários estudos que foram desencadeados na altura mostraram que este caminho, portanto, esta estratégia não tinha impacto na sobrevivência global, na sobrevivência livre de doença ou na recorrência ganglionar axilar. Ou seja, era seguro, do ponto de vista oncológico, proceder desta maneira, não fazer esvaziamento, sempre que o gânglio sentinela estava negativo. Por outro lado, se o gânglio sentinela estava metastizado, aquilo que na altura foi recomendado fazer, e muitos centros fizeram, era fazer de novo o esvaziamento ganglionar axilar. Esta estratégia foi sendo aplicada durante
há alguns anos, na primeira década do século XXI, e o que se verificou ao fim de algum tempo e ao fim de alguns estudos e de se recolher informação foi que quando o gânglio sentinela era positivo e a doente era submetida ao esvaziamento axilar, mais ou menos 55 a 60% dos casos, as doentes não tinham mais nenhum gânglio metastizado. Portanto, estávamos aqui mais uma vez presentes perante um excesso de tratamento que ia causar morbilidade e que não era útil nem em termos de definição de prognóstico, nem em termos terapêuticos para as doentes. E então, neste contexto, foram desenvolvidos alguns ensaios clínicos para aplicar a informação recolhida previamente e tentar perceber quais seriam os subgrupos de pessoas que de facto precisariam de fazer esvaziamento da axila e aquelas que não precisariam de fazer. Este ensaio, um ensaio americano, foi publicado em 2012 e o que este ensaio mostrou foi que neste contexto é seguro, ou seja, no contexto em que o gânglio sentinela é metastizado, está metastizado, é seguro não fazer esvaziamento axilar se nós estivermos presente ou perante um tumor com menos de 2 cm, se a doente for tratada com cirurgia conservadora seguida de radioterapia e se houver apenas 1 ou 2 gânglios metastizados e se as doentes forem submetidas a tratamento sistémico ou com quimioterapia ou com hormonoterapia. Na Holanda, um grupo holandês desenvolveu um trabalho semelhante, mas com a ideia de substituir o esvaziamento axilar por radioterapia externa da axila. E o que este ensaio, que foi feito, que é simultâneo com o anterior que eu há bocadinho referi, o que este ensaio mostrou é que é seguro substituir o esvaziamento axilar por radioterapia quando o gânglio sentinela se encontra metastizado. Para além destes critérios, vários outros centros, como foi também o nosso caso no Hospital São João, vários outros centros foram definindo outros critérios, outras regras de decisão clínica para selecionar os doentes que, de facto, precisam de fazer esvaziamento e poupar todos os outros ao esvaziamento axilar. O que se verificou com os 2 ensaios que eu há bocadinho referi, com vários outros e com a nossa própria experiência, foi que este tipo de critérios que são usados para poupar as doentes ao esvaziamento axilar não têm impacto na sobrevivência global, não têm impacto na recorrência axilar e apresentam menores índices de morbilidade associada ao esvaziamento axilar. Ou seja, são seguros do ponto de vista oncológico e aportam melhor qualidade de vida às doentes que são poupadas ao esvaziamento. Ainda no âmbito dos desafios, como há bocadinho eu falei, mais ou menos 2/3 das doentes são tratadas com cirurgia conservadora, mas 1/3 das doentes, na nossa realidade, ainda precisa de fazer mastectomia. E, portanto, têm sido desenvolvidos esforços tendentes a conservar a mama na maior parte das doentes com cancro da mama, sempre que possível, fazer um esforço para conservar o órgão. E é neste contexto que surgem os conceitos de cirurgia oncoplástica, cuja definição é esta. Portanto, cirurgia oncoplástica é uma mistura dos princípios de oncologia cirúrgica com técnicas de cirurgia plástica mamária. Ao mesmo tempo, tem sido também desenvolvido, utilizado este conceito de tratamento sistémico primário com o objetivo de reduzir o tamanho do tumor e, em seguida, permitir uma cirurgia conservadora. Este tratamento sistémico primário também pode ser feito com quimioterapia ou com hormonoterapia. O conceito de cirurgia oncoplástica também tem sido objeto de vários ensaios clínicos, de várias publicações. É um conceito seguro do ponto de vista oncológico, isso já está bem estabelecido. Permite reseções de maiores peças operatórias, reduz a taxa de reoperações por margens positivas,
melhora os resultados estéticos e melhora os índices de satisfação das doentes e a sua qualidade de vida. Eu vou deixar aqui alguns, vou só voltar aqui um bocadinho atrás, só para mostrar, isto é, digamos assim, um bom exemplo da cirurgia conservadora tradicional, em que começou a ser desenvolvida logo desde o início em que se começou a estudar a cirurgia conservadora, em que a incisão é feita sobre o tumor, em que é removido um bocadinho de pele sobre o tumor e, portanto, não há aqui, digamos assim, um objetivo ou uma preocupação com a estética muito acentuada. O conceito de cirurgia oncoplástica, eu vou começar por alguns exemplos mais simples. Esta técnica, que é a técnica da mamoplastia circular, ou a técnica de Donut, como nós também encontramos muitas vezes na literatura, porque vamos remover aqui um donut de pele. O que nós verificamos, o que se pretende com este tipo de abordagem é esconder a cicatriz. Portanto, a cicatriz vai ficar aqui à volta da areola, como estamos a ver, portanto, fica escondida, não fica visível na área do decote, por exemplo. E também, portanto, a abordagem, a incisão é feita longe do tumor. O tumor, neste caso, está aqui e nós não abrimos diretamente em cima do tumor, abrimos numa zona onde a cicatriz vai ficar dissimulada e depois temos acesso ao tumor e depois conseguimos obter este tipo de resultado final. Esta técnica, digamos que é a técnica mais simples e mais básica dentro do conceito de cirurgia oncoplástica. Este é um outro exemplo já com uma complexidade técnica um bocadinho superior. Esta senhora tinha um tumor nesta localização. Isto é uma técnica de rotação inferior e, portanto, este tecido que neste momento está aqui, antes da operação, estava localizado aqui por baixo da areola e é feita aqui uma rotação, porque toda esta zona aqui foi removida. Este exemplo que eu estou aqui a mostrar já tem alguns anos, já tem mais de 10 anos. Se esta senhora fosse operada hoje em dia, nós teríamos proposto à doente operar também a mama saudável para garantirmos aqui alguma assimetria. Alguma simetria, quero dizer. Este é um outro exemplo de uma outra técnica, já, como ainda agora acabei de falar, já englobando a simetrização. É uma técnica de mamoplastia vertical com ramo único, portanto a cicatriz vai ficar apenas aqui por baixo da areola e, portanto, escondida. E agora já uma outra técnica, já com outra complexidade, à qual nós já chamamos de nível 3 dentro da complexidade da cirurgia oncoplástica, em que nós aplicamos uma técnica muito padronizada da redução mamária, como os cirurgiões plásticos costumam aplicar para tratamento de um tumor da mama, que neste caso era um tumor da mama esquerda, que estava localizado aqui no quadrante inferior externo, e depois conseguimos obter este resultado final, uma senhora que tem um volume mamário significativo e que permite que nós façamos uma remoção também de um grande volume de tecido mamário e obtendo depois um bom resultado estético, como dá para perceber nestas fotografias. E para finalizar o conceito de cirurgia oncoplástica, vou dar aqui um exemplo de uma técnica de substituição de volume. As técnicas que nós vimos anteriormente são técnicas de deslocação de volume, ou deslocamento de volume, e aqui estamos a falar de uma técnica de substituição de volume. Esta doente tinha um tumor multifocal aqui no quadrante superior externo. Esta área que está aqui delimitada é toda a área que foi ressecada, como dá para perceber aqui já. Portanto, é um volume mamário superior a 25%, foi removido, e depois este espaço que nós deixamos aqui vai ser preenchido com este tecido
de tecido solar subcutâneo localizado aqui na parede lateral do tórax e que é alimentado por vasos perfurantes das artérias intercostais que nós identificamos previamente com Doppler. Portanto, o que nós fazemos é isolar este retalho de pele e tecido solar subcutâneo, e aqui nesta imagem já podemos ver que ele já está ausente aqui na sua zona original, na sua zona da dor, e já está colocado na zona da remoção do tumor. E dá também para perceber aqui o pedículo vascular que tinha sido previamente identificado. Isto permite depois um resultado estético como este que nós observamos aqui, é a mesma doente, cerca de uma semana depois. Ainda dentro do esforço máximo para conservar a mama está o tratamento sistémico primário. O conceito de quimioterapia neoadjuvante ou primária tem sido cada vez mais aplicado. Hoje em dia nós praticamente já propomos para a quimioterapia neoadjuvante todas as doentes que à partida nós já sabemos que elas vão precisar de fazer quimioterapia. E com isso nós podemos reduzir o tamanho do tumor e aumentar a possibilidade de conservar a mama. Com este conceito nós conseguimos maiores taxas de cirurgia conservadora. Esta estratégia não tem impacto na sobrevivência global ou livre da doença, mas também não verificamos que aumente a taxa de complicações operatórias. Ou seja, é um conceito seguro do ponto de vista técnico e que permite que mais mulheres fiquem com a sua mama original. Hoje em dia, o desafio dentro do tratamento sistémico primário é que, em muitas situações, já, por exemplo, nas doentes HER2 positivas, como a professora Carla falou, doentes que têm receptores hormonais negativos e o HER2 positivo, nesse grupo de doentes, mais ou menos 50% a 60% dos casos têm resposta patológica completa. Ou seja, nessas doentes será possível não as operar. E neste momento já estão em curso estudos clínicos tendentes a perceber quais são as doentes que podem ser selecionadas para não serem operadas e, portanto, serem tratadas apenas com os anticorpos dirigidos aos receptores. Para além do esforço adicional para conservar a mama, nós também hoje em dia fazemos um esforço adicional para conservar a axila. Uma das coisas que também era assumida como um dogma é que nas doentes que vão começar o seu tratamento por quimioterapia neoadjuvante, mas já tinham, logo na altura do diagnóstico, gânglios metastizados, o que estava definido e que ainda está definido é que este grupo de doentes que têm gânglios metastizados no diagnóstico e vão ser tratadas com quimioterapia primária, essas doentes devem fazer esvaziamento axilar. Mas, da mesma forma que há casos de resposta patológica completa na mama, também há casos de resposta patológica completa nos gânglios metastizados. E, portanto, surgiu este conceito, que neste momento ainda está a ser estudado e desenvolvido, que é o conceito de Targeted Axillary Dissection. Ou seja, o que o cirurgião faz é remover o gânglio que estava metastizado no início e que foi biopsado e que foi marcado, como vamos ver já a seguir, e analisar esse gânglio. Se o gânglio tiver resposta patológica completa, ou seja, se a metástase tiver desaparecido, então essa doente pode também ser poupada ao esvaziamento axilar. Neste momento é uma das áreas de estudo com mais impacto que está a ser estudado nos principais centros de mama por esse mundo fora. Portanto, o que nós fazemos é, quando o radiologista está a fazer as biópsias para o diagnóstico, se encontrar um gânglio suspeito e o biopsar, automaticamente coloca um marcador. Há várias alternativas de marcação, mas o gânglio fica marcado e depois, quando chegar à altura do tratamento cirúrgico, quando a quimioterapia terminar
e chegar à altura do tratamento cirúrgico, esse gânglio vai ser excisado e analisado separadamente e nós poderemos definir uma estratégia de tratamento para a axila em função do resultado da análise desse gânglio. O marcador que nós usamos no nosso hospital é um clipe metálico, como eu disse, há várias alternativas, mas nós damos-nos muito bem com este tipo de marcação. Colocamos o clipe dentro do gânglio e depois estes clipezinhos metálicos são visíveis em ecografia e nós podemos identificar durante a operação, com a ajuda da ecografia, qual é o gânglio que tem o clipe no seu interior, removê-lo, enviá-lo para a anatomia patológica e aguardar o resultado. Outro desafio que nós estamos agora também a viver na cirurgia da mama, na cirurgia oncológica da mama, é a cirurgia de ambulatório. Era uma ideia que já tínhamos para aplicar já há alguns anos e que agora com o Covid acabamos por causa das limitações que temos com o internamento, esta ideia acabou por começar a ser praticada no nosso hospital. Neste momento, desde maio para cá, mais de 60% das nossas doenças oncológicas foram operadas em regime de cirurgia de ambulatório, ou seja, vão para casa 2, 3, 4 horas depois da operação. Mais desafios. O Covid acabou também por desencadear alguns desafios no tratamento com radioterapia. O tratamento tradicional de radioterapia de 5 semanas, que já vinha sendo questionado comparativamente com tratamentos de mais curta duração, de 3 semanas ou até de 1 semana, como fazem no Reino Unido. Neste momento, também por causa do Covid, tem sido o encurtamento do tratamento de radioterapia adjuvante tem sido muito utilizado. Outra alternativa que podemos usar, que nós não dispomos no nosso hospital, mas que é uma alternativa também muito útil em muitas situações, é o de radioterapia intraoperatória, em que o tratamento pode ser feito, o tratamento local pode ser feito todo apenas num dia, ou seja, a doente faz a cirurgia conservadora e, ao mesmo tempo, faz a radioterapia enquanto está anestesiada na sala de operações. E, para finalizar, o desafio em relação aos tratamentos sistémicos. Eu aqui também, como a professora Carla mostrou, nós podemos de facto dividir os doentes em 3 grupos. Os doentes que são sensíveis, que têm tumores sensíveis ao tratamento hormonal, os doentes que têm tumores sensíveis ao tratamento anti-ER2 e os doentes que são os tais triplos negativos ou basais e que têm que fazer quimioterapia porque não têm nenhum tratamento dirigido. Estes doentes este grupo de doenças é ainda um saco muito grande e onde cabem doenças muito diferentes e que nós ainda iremos conseguir distinguir nos próximos anos do ponto de vista biológico e irão ser com certeza encontrados pontos ou receptores, alternativas específicas de tratamento, como algumas já vão sendo utilizadas, como é o caso dos receptores de androgénio, da definição de estilos ou de tumores que são muito ricos em linfócitos, ou da PDL1, que depois permite que se utilizem, isto é a vulgarmente chamada de imunoterapia, e, portanto, da utilização de fármacos que vai potenciar o tratamento imunológico de alguns cancros da mama dentro destes triplos negativos. E eu termino aqui. Mais uma vez quero agradecer o convite e agradecer a paciência para me ouvirem. Muito obrigado. Professor Fogo, mais uma vez, a senhora Celisa Quelhas para a sua apresentação. Por favor. Sim.
Não sei se a senhora Teresa Quelha consegue nos ouvir. Sim. Peço para começar a sua apresentação, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aqui, boa tarde em Portugal, provavelmente. Quero agradecer o Dr. Dércio Fernandes pelo convite que fez para participar aqui nesta conversa, interagindo com pessoas como a doutora Carla Carrilho, o Dr. Luís Fogo. Gostei imenso das vossas apresentações, apesar de não ser da área da saúde, mas nos últimos anos tenho lidado muito com esta problemática do cancro. Também gostaria de agradecer a Folha Automose por ter proporcionado este debate, esta conversa. Passo a apresentar a Associação de Luta contra o Cancro, onde trabalho já há 10 anos, sou responsável pela área de apoio psicossocial. A Associação da Luta contra o Cancro de Moçambique aqui uma pequena falha, desculpa. Desculpem, houve aqui um pequeno lapso. A Associação da Luta contra o Cancro de Moçambique é uma coletividade de natureza não lucrativa, dotada de personalidade jurídica, administrativa e financeira, que se propõe a promover, apoiar e participar na área da saúde para benefício das camadas mais desfavorecidas que padecem do cancro. A ALCC foi criada em 2001 e tem a sua sede localizada no Rés do Chão do Serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo há aproximadamente 7 ou 8 anos. Desculpa, aqui é um problema nos slides, peço desculpas. A Associação de Luta contra o Cancro tem 2 delegações na Beira e em Nampula e tem mais de 250 membros, dos quais aproximadamente 20 são membros ativos que prestam apoio voluntário nas áreas de saúde, psicossocial, gestão administrativa e operacional. E o nosso lema é a luta pela vida contra o cancro. Os nossos objetivos são contribuir para promover o rastreio, tratamento e cura das patologias tratáveis, melhorar a qualidade de vida dos doentes na oncologia, reduzir o índice de mortalidade devido ao cancro, aliviar o sofrimento dos doentes com cancro, sensibilizar a comunidade e o governo para problemas específicos destes pacientes. As atividades que desenvolvemos
São campanhas de sensibilização e de rastreio, marchas e corridas, palestras sobre os vários tipos de cancro, com enfoque no da mama, colo de útero, próstata, capose e linfoma de Burkitt, medidas preventivas, rastreio e vida saudável, feiras de saúde, participação em eventos organizados por instituições parceiras. Também fazemos a divulgação, produção e edição de material informativo e damos apoio psicossocial e material aos pacientes e os seus acompanhantes. Nas campanhas e nas palestras, o nosso grupo-alvo são as escolas do nível secundário, públicas e privadas, no ensino superior, públicas e privadas, comunidades religiosas, igrejas, mesquitas, templos, instituições públicas e privadas, estabelecimentos prisionais. Entre 2010 a 2019, abrangemos mais 50.000 pessoas de ambos os sexos. Temos aqui algumas fotografias que podem elucidar esta nossa atividade. Temos aqui fotografias de palestras feitas na Igreja Presbiteriana, onde se reuniram 7 paróquias da região do Lene, palestras na Igreja da Nossa Senhora das Vitórias, palestras na Escola Secundária Francisco Manianga, no Colégio Quitabo. Nas campanhas e feiras de saúde, também fizemos nas grandes áreas de centros comerciais, centros de saúde, mercados, escolas, parques e jardins. Abrangemos mais de 10.000 pessoas. Podemos ver aqui a feira de saúde na Shoprite, que é um grande centro comercial, centro de saúde de Mavalane, com a presença da primeira-dama, doutora Nilce. No centro de saúde da Catembe, participamos nas corridas Sem Tabu, que é organizado por uma companhia de seguros, e a participação da Associação da Luta contra o Cancro em outras atividades, como jornadas científicas, congressos e encontros internacionais. Temos aqui uma fotografia da conferência sobre o cancro dos pálopes. O tipo de apoio psicossocial aos pacientes de oncologia e hemato-oncologia e seus acompanhantes. Nesta área, nós apoiamos todos os pacientes que estão internados, assim como os de pacientes ambulatórios, tanto no serviço de oncologia como na pediatria. E apoiamos servindo produtos de higiene, géneros alimentícios, material escolar, brinquedos, terapia ocupacional, deslocações dentro do país, deslocação e tratamento no estrangeiro. Temos aqui algumas imagens, não temos muitas imagens porque não podemos divulgar imagens, fotografias de pacientes. Temos outras atividades que nós realizamos, como produção e oferta de próteses mamárias. Servimos lanche diariamente aos doentes ambulatórios e seus acompanhantes no serviço de oncologia, como também na parte da pediatria, e celebramos datas específicas, como por exemplo o Dia Internacional do Cancro, como o Dia da Criança, o Dia do Natal e outras datas afins. Temos aqui algumas fotografias que ilustram, portanto, a festa da criança, a altura do Natal. Temos aqui outras fotografias também da festa da criança. Temos intercâmbios com as escolas e outras organizações. E desenvolvemos o nosso trabalho em parceria com o Gabinete da Esposa do Presidente da República, com o Ministério da Saúde, Direção da Saúde da Cidade, município, empresas, universidades, Associação das Doenças Não Transmissíveis de Moçambique. Também com organizações filantrópicas, como a Associação Outubro Rosa, a Associação das Mulheres Muçulmanas, as MAMIs, a AED, a Associação de Apoio ao Desenvolvimento, que é uma organização portuguesa, Gás Porto, Maitri Comunidade Hindu. Temos algumas fotografias que ilustram estas nossas parcerias, um encontro com Gás Porto, a AED e a Embaixada de Portugal, com as MAMIs, com o Gabinete da Primeira-Dama, a Direção de Saúde da cidade, o município e o Ministério da Saúde. Os nossos desafios para o futuro: a expansão por outras províncias, construção de uma casa de apoio, introdução e desenvolvimento da base de dados para estudos de pesquisa. Muito obrigada. Falta aqui referir
que o apoio que nós damos aos pacientes internados e aos pacientes ambulatórios é numa média de 1.800 a 2.000 pessoas por mês. É um trabalho que nós desenvolvemos diariamente durante todo o período da manhã e fazíamos também no período da pediatria no período da tarde. Com o Covid restringimos bastante este nosso apoio, mas não paramos, porque achamos que é extremamente importante ter este apoio, dar este apoio aos pacientes que vêm de zonas muito distantes, chegam aos serviços de saúde muito cedo e saem muito tarde. E achamos que com este apoio fazemos a diferença, embora não seja muito, é pouco, mas que fazemos a diferença. É tudo por hoje, obrigada. Boa noite, mais uma vez. Gostaria de agradecer as três apresentações, respectivamente da professora Carla Carrilho, do professor Fogo e da doutora Celisa Quelhas. Gostaria de pedir autorização também do professor Agostinho Marques, se podemos prolongar para mais uns 15 minutos, de forma a responder algumas questões, temos algum tempo de debate. A primeira questão, gostaria de fazer um pouco de resumo em relação ao que a professora Carla Carrilho falou. Algo interessante que acontece no nosso país é o estadio tardio na altura do diagnóstico, é algo comum que acontece no nosso meio. Os desafios da biópsia com agulha grossa, que praticamente não fazemos, pelo menos em Nampula não conseguimos fazer. Gostaria de chamar a atenção para quem de direito, que nos possa ouvir, que é aquilo que a professora Carla Carrilho falou, que a imunohistoquímica não é um luxo, é uma necessidade. E algo muito interessante que a professora Carla Carrilho apresentou foi que o tipo de cancro mais frequente, um dos mais frequentes, é o triplo negativo, e como nós sabemos, o triplo negativo é com o pior prognóstico. Então, estamos numa situação em que a maior parte dos cancros são triplo negativos e chegam tarde à unidade sanitária, praticamente pouco podemos fazer por esses pacientes. São algumas das coisas que eu gostaria de lançar aqui como discussão para a professora Carla. E em relação ao professor Fogo, deu-nos aqui a sua experiência das consultas de grupo, quer dizer, é algo que eu próprio vivi no Hospital São João. Temos consultas de diagnóstico e depois consultas de decisão terapêutica em equipas multidisciplinares. Portanto, hoje em dia, falar sobre cancro sem estar nas consultas de grupo é quase que impossível. A razão pela qual, inspirando-se nesta vertente que já se faz no Hospital São João e que um bocadinho em Maputo também, em Nampula, ainda ontem nós criamos o nosso comitê de cancro do hospital, a semelhança do que está a acontecer nos outros centros, na esperança de que possamos discutir o doente oncológico com maior autoridade. O professor Fogo ressaltou aqui o facto de, no século XIX, fazia-se muita mastectomia radical, algo que nós aqui no nosso hospital fazemos diariamente, praticamente, porque nós não temos esta capacidade ainda de fazer a cirurgia conservadora da mama. Daí, a formação especializada, os recursos são necessários. Falamos da técnica do gânglio sentinela. Veja só que nós aqui em Moçambique, para termos o azul patente é um paradigma. Sem um azul patente, para nós é complicado. Daí os desafios que nós temos no diagnóstico. Praticamente, todas as pacientes são levadas à mastectomia radical com esvaziamento axilar. A cirurgia conservadora ainda é um desafio para nós.
Gostaria de lançar aqui um desafio à senhora Celisa Quédias também, que nos falou da área do apoio psicossocial. Nesta área do apoio psicossocial, que foi possível, ou continua a ser possível, ajudar vários pacientes que tenham diferentes tipos de cancro, mas o desafio aqui é levar essas mensagens à comunidade. E como levar a comunidade num ambiente que estamos cheios de tabus. Vou ressaltar aqui no hospital ou na província onde eu estou, que a maior parte das pessoas, por hábitos culturais e religiosos, são muçulmanos, e muitas delas não aceitam a virilidade sanitária. Não aceitam a virilidade sanitária, daí que nós temos diagnósticos tardios da doença. E essa área é extremamente importante, porque também temos muitos abandonos. Então, com base nisto, gostaria de deixar a discussão em aberto. Professor Agostinho Marques, não sei se tem alguma questão. Não, eu pessoalmente não tenho questões técnicas, naturalmente. Impressiona-me, no entanto, gostei muito desta sessão, porque mostrou que trata-se de gente que sabe muito disto. Choca muito ver o contraste entre as situações portuguesa e Moçambique. Portanto, há todo um trajeto a percorrer, porque, na realidade, estas coisas não são meramente académicas. Isto corresponde, de facto, a vidas humanas que se prolongam ou que não se prolongam, a sofrimento humano, de maneira que temos todos que fazer um esforço enorme, porque esta luta é coletiva, naturalmente. Eu estou encantado e penso que, em nome da H4MOS, estas 3 apresentações seguidas por à volta de 70 pessoas são capazes de ter sido muito úteis. E agradeço muito aos colegas que fizeram as apresentações, naturalmente, e ao doutor que me faz a companhia na moderação, que a faz muito bem. E está em condições muito boas para isso, porque conhece realidades em lugares muito distintos do mundo. O doutor Dércio, nesse aspecto, está muito bem situado para ter uma ideia do que se pode fazer, enfim, e tem a responsabilidade enorme de ajudar a transformar o mundo, mas não tem propriamente questões. Eu suponho que dos participantes, por toda a parte, estes 60 e tal, aí sim é capaz de haver questões que não me chegam aqui por escrito, mas que eu penso que chegam ao doutor, também chegam, mas chegam também ao doutor Dércio e pode colocar, naturalmente. Mais uma vez, muito obrigado. Não sei se algum participante gostaria de ter palavra neste momento. Vejo aqui uma pergunta do Dr. Leonildo Soares, de Maputo. Faz uma pergunta dirigida ao professor José Luís Fogo. Que aspectos, do ponto de vista técnico profissional e organizacional, colocaria como desafios para os cirurgiões moçambicanos no tratamento cirúrgico da mama? Vou repetir. Que aspectos, do ponto de vista técnico e organizacional, colocaria como desafio para os cirurgiões moçambicanos no tratamento cirúrgico da mama? Professor Fogo, por favor. Como eu apontei na minha apresentação, eu acho que não... ok, agora já se consegue ver. Eu mudei de sítio e agora tenho que estar com a máscara, mas o que eu apontaria para responder à pergunta seria, mais uma vez, a consulta de grupo. Acho que a consulta de grupo é uma coisa fundamental e só depende de nós organizarmos as nossas agendas e organizarmos o nosso trabalho para, pelo menos uma vez por semana, o cirurgião, o oncologista médico, o radioterapeuta, se for possível, o anatomopatologista, o radiologista que faz as ecografias, se juntem todos e discutam caso a caso para se formalizar o diagnóstico o mais correto possível e para se preparar o tratamento. Acho que isso é o mais importante. Do ponto de vista técnico,
não sei, é difícil para mim porque nós vivemos em realidades muito distintas, mas se calhar salientaria aqui o gânglio sentinela, porque é uma coisa que não implica um custo económico muito grande, com o azul patente, como o Dr. Dércio já falou, mas obriga sempre a algum custo económico, isso é inquestionável, mas ele não é muito significativo, imagino eu, e é possível fazer bem a técnica de gânglio sentinela e poupar as doentes ao esvaziamento apenas com o azul patente. E seriam estas as minhas duas sugestões para responder à pergunta do Dr. Leonildo. Muito agradecido por seu fogo. Volto à professora Carla Carrilho. Professora Carla, em relação a... Aliás, desculpa, professor Fogo, volto ao professor Fogo primeiro. Em relação ao tratamento, naquele que seria o contexto moçambicano, vimos num estudo que a professora Carla apresentou que temos maior número de casos de triplo negativo e sabemos muito bem que esses casos são os de pior prognóstico. Como eu dizia anteriormente, são triplo negativos e chegam tarde à unidade sanitária. O que o professor recomendaria como expert nesta área? Os triplos negativos que a professora Carla mostrou da vossa realidade são cerca de 1/4, não é? 1 em cada 4 mulheres tem um tumor triplo negativo e tanto quanto eu sei, já chegam numa fase avançada, localmente avançada, ou até com gânglios já metastizados, e aí não haverá nenhuma alternativa que não seja, se for possível, começar o tratamento por quimioterapia. Eu tenho consciência que elas irão acabar quase todas em mastectomia total, mas mesmo assim eu penso que seria mais adequado começar pelo tratamento sistémico, com quimioterapia, com os fármacos que estão disponíveis, e a seguir fazer a operação. Muito agradecido. Professora Carla, temos 2 perguntas dos participantes que eu registrei aqui. A primeira, professora Carla, consegue ouvir? Acho que não. Sim. Temos 2 perguntas dos participantes, que a primeira foi em relação à diferença ou às vantagens, o que é melhor de PAF e biópsia com agulha grossa, foi um participante que colocou esta questão. Uma outra questão que eu vi colocada no chat foi em relação à questão da biópsia. Alguém escreveu, pergunta se a biópsia pode aumentar o risco de câncer de mama. A terceira questão direcionada à professora foi em relação às mamas supranumerárias, se isto pode em algum momento aumentar o risco de câncer. E, em princípio, são estas 3. Obrigado. Okay. Obrigada, Dr. Dércio, e obrigada pelas questões. Em relação à questão das mamas supranumerárias, o risco é muito, muito baixo. E o risco de biópsia, definitivamente não. Não é? E por isso é que é muito incentivada a mesma core biópsia. Portanto, não há um risco do ato da biópsia aumentar o risco de cancro da mama. E só para esclarecer, mas penso que o professor Fogo já esclareceu, os triplo negativos da nossa série são 1/4, são 25%. Os mais frequentes são os luminais, não é? Os que são receptores positivos. De qualquer maneira, com imuno, estes triplo negativos não havia necessidade de estarmos a fazer o tratamento generalizado, por exemplo, para receptores, quando sabemos que não vão responder, vai criar ansiedade na doente, vai haver gastos, portanto é muito nessa base. E pelo menos da experiência que eu tenho no grupo, estas doentes praticamente todas partem efetivamente para a quimioterapia e a cirurgia é feita após, não é? Acaba por ser feita depois da quimioterapia, que é o tratamento que elas neste momento têm estado a receber, pelo menos esta série de pacientes.
Em relação ao core biópsia e a punção aspirativa, é importante dizer que no nosso meio a punção aspirativa ela é diagnóstica. É verdade que a core biópsia é muito mais precisa, não é? Mas em termos de diagnóstico ela é muito importante porque pelo menos fornece um diagnóstico morfológico, a punção aspirativa. Claro que também tem algumas limitações. Por exemplo, é difícil, porque a punção aspirativa, como só são células que se colhem, às vezes não se consegue distinguir entre um cancro invasor e um carcinoma in situ, percebe? E depois, também já há experiências em que a imuna pode ser feita em material de citologia, e se os receptores são positivos, poderão eventualmente ser falsos positivos se aquele caso for um caso de carcinoma in situ, percebe? Portanto, tem algumas dessas limitações. A vantagem da core biópsia é que nos dá essas informações mais precisas em relação ao tipo histológico, em relação ao grau histológico, que também é um importante fator de prognóstico. Hoje sabe-se que o grau histológico mais elevado tem pior prognóstico que os tumores mais bem diferenciados. Portanto, e a imuno é mais fiável, digamos assim, tem essas vantagens todas. Mas nós estamos num contexto em que a core biópsia nós temos possibilidade de fazer aqui, temos treinamento, mas depois não temos material. Então isso é um problema, não é? E por outro lado, há necessidade de fazer, além de ter o material da biópsia, é preciso que a pessoa que faz a biópsia, normalmente o radiologista, tenha treino e a pessoa que vai ler o patologista seja capaz de interpretar. Mas isto são consequências, a partir do momento que a gente tem a biópsia pode fazê-los. Portanto, neste momento nós estamos a jogar com o que temos e com o que podemos fazer e o que podemos fazer também. Mas essas são as vantagens entre uma e outra. Só agora aproveitando o facto, o gânglio sentinela, também da nossa parte, nós usamos muitas vezes e podemos usá-la como imprint. Portanto, se não tivermos um crióstato para fazer congelação, podemos pelo menos fazer um imprint. Não significa que não possa haver falsos negativos, pode haver, principalmente nas micrometástases, mas poderá resolver alguns casos, desde que haja o azul patente, etc. Estou a responder da parte da patologia, desde que não haja um crióstato e congelação, podemos usar, em muitos casos, o imprint, não é? Do gânglio marcado. Obrigada. Penso que era mais ou menos isto. Professora Carla, há mais uma pergunta aqui, de Sádia Ali, que pergunta: quais são as perspectivas para Moçambique no âmbito de disseminação e possibilidades de diagnóstico, acesso ao diagnóstico e tratamento precoce? É a pergunta de Sádia Ali, que não sei se a professora percebeu. Penso que o que ela está a perguntar é quais são as ações que estão a ser feitas ou que vão ser feitas que possibilitem um diagnóstico mais rápido ou mais precoce. É isso, não é? Sim, sim. Bom, as ações são as ações a todos os níveis e é por isso que temos a sorte de ter agora um plano nacional estratégico do controle do cancro e um programa nacional de controle do cancro, que abarca as áreas desde a parte do conhecimento e educação das populações. E aí, por exemplo, a Associação de Luta contra o Cancro tem estado a fazer um trabalho excepcional e acho que é muito importante essa educação, não só para o autoexame, como o professor Fogo falou, como também até para o conhecimento da doença, dos sinais, detecção dos sinais, para a necessidade e importância de ir rapidamente ao centro de saúde, e educação e conhecimento também aos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão nos níveis mais primários e que têm que referenciar rapidamente para os níveis a seguir quando palpam os nódulos e quando vêm os sinais de alerta. Portanto, essa parte da sociedade civil, dos órgãos de comunicação social, é muito importante e está prevista, por exemplo, no plano. Okay?
Não sei se é isto. Em termos de diagnóstico, nós, como está a ver, a rede está a expandir-se, mas é sempre um desafio, os tais desafios que a gente tem de falta de pessoal qualificado, etc. E aí vem outra importante, um aspecto importante, que é a formação médica especializada. Neste momento, eu acho que está bastante organizada, e acho que é uma oportunidade, quer para todos os intervenientes, patologia, clínica, cirurgia, oncologia, de metermos nos nossos currículos e até na formação pré-graduada matérias relacionadas com a oncologia. Acho que já é a altura, por exemplo, nós temos neste momento 10 residentes, acho que já é a altura de alguns deles estarem, apesar de termos que fazer tudo porque somos poucos, algum patologista, algum residente que mais interessado nesta área da mama, começar também a dedicar-se a receber formação mais específica, e o mesmo para a cirurgia oncológica e outras áreas. Muito obrigado. Tenho uma última pergunta para o professor Fogo, feita por um dos participantes. Gostaria de saber como se trata a neuropatia periférica causada como efeito colateral da quimioterapia no âmbito do câncer de mama, e o que é que se pode fazer, o que é que o professor recomenda em relação a linfedema que é causado após o esvaziamento ganglionar axilar. Em relação à neuropatia periférica, eu não estou à vontade para responder. É melhor eu não responder para não dizer asneiras. Não estou à vontade para responder, porque não lido com esse tipo de problemas e não costumo precisar de os resolver. São os colegas da Oncologia Médica. Relativamente ao linfedema, há várias alternativas dependendo do grau do linfedema. Nós podemos falar do linfedema e estar perante um edema muito pequeno, um aumento de volume muito pequeno do membro superior, que pode ser controlado apenas com uma manga elástica, ou podemos estar perante um edema muito significativo, com um volume do membro superior que é o dobro do outro membro superior e que pode obrigar a intervenções cirúrgicas, que podem ser, por exemplo, a lipoaspiração, ou, mais recentemente, têm sido desenvolvidas técnicas de transferência de linfáticos, em que normalmente são feitas por cirurgiões plásticos com recurso a microcirurgia, em que se colhe um gânglio linfático de uma área qualquer do corpo, pode ser de diferentes áreas, do pescoço ou outras, e depois se coloca esse linfático e ele é anastomosado linfáticos que estão dilatados do membro superior que tem o linfedema. E os resultados não são espetaculares, mas em algumas situações resulta e permite uma melhor qualidade de vida às doentes. Professor Fogo, uma pergunta pessoal. Nós, portanto, temos a oportunidade o professor Fogo conhece muito bem a nossa realidade, o professor já esteve cá em Moçambique, já formou alguns médicos e participa na formação de médicos na área do mama, e conhece muito bem a realidade de Portugal. Queria saber do professor como é que nós, de uma forma rápida, podemos melhorar o nosso atendimento especializado na mama. O professor já falou em relação ao grupo do mama, mas falo respectivamente nas formações, nessa especialização em mama, uma coisa que aqui em Moçambique ainda não temos cirurgiões de mama. Temos praticamente um grupo de 3, 4, 5 médicos no país que estamos interessados nesta área, mas ainda enfrentamos muitas resistências que é para podermos aceder a esse espaço. Como é que o professor, qual a experiência de Portugal em relação a isto, que é para nós rapidamente melhorarmos o nosso atendimento no país? Não sei como responder. O que eu posso fazer, como já aconteceu contigo, é pôr o serviço à disposição dentro daquilo que nos é possível para receber
cirurgiões interessados em vir aprender, e seguramente que haverá outros serviços em Portugal que tratam o cancro da mama, há vários, como tu sabes também, e que estarão seguramente dispostos ou disponíveis para receber cirurgiões moçambicanos. Sim. Não sei muito bem como responder à tua pergunta, a não ser colocar-me à disposição para receber pessoas. Sim. Parece-me que é mais útil, percebo que seja difícil, mas parece-me que é mais útil que os cirurgiões moçambicanos venham a Portugal e passem cá 2 meses, 3 meses ou mais, do que os cirurgiões portugueses irem a Moçambique durante uma semana e regressarem a casa, e parece-me que do ponto de vista do ensinamento ou da aprendizagem não será tão eficaz. Muito obrigado. Nós já estamos em cima da hora. Penso que, não sei se o professor Marcos tem alguma palavra a dizer. Não tenho mais nada. Estas perguntas e estas respostas foram muito esclarecedoras e mostram bem o interesse que o tema tem no auditório. Da minha parte, da parte da H4MOS, encantado e felicidades para todos. Bom, para terminar, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os palestrantes, ao professor José Luís Fogo, que, como eu disse no início, para mim é um dos melhores médicos que eu já conheci, a professora Carla Carrilha, a doutora Celisa Queiras. Gostaria de agradecer a L4MOS, a CAEDSO, a Ordem dos Médicos de Moçambique, de Portugal, a Associação Médica de Moçambique, a Universidade de Lório, a Roche e, finalmente, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia, a todos que estão por detrás, principalmente a professora Carla Rego, que não deu a cara, mas portanto, ela é a nossa umbrella deste tudo. Muito obrigado para todos e contamos mais. Professor Fogo, espero voltar para terminar o meu curso rapidamente. Obrigado. Muito bem. Yeah. Acho que, Sr. João, acho que podemos terminar. Sr. João Magalhães, acho que podemos terminar. Sim. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pelas participações e pelas contribuições com todo este conhecimento. Damos para encerrar então mais uma sessão de um webinar L4MOS. Contem connosco e sigam no Facebook para mais informações de futuros eventos, futuros webinars, ações que a L4MOS está a desenvolver. Até lá, continuamos juntos na partilha do conhecimento. Muito obrigado.